Vamos ver se não, mano. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando. Estamos chegando. Vamos chegando que tem coisa boa aí hoje, de novo. Essas lives estão um luxo. Ainda bem que eu estou conseguindo colocar todo mundo no YouTube, porque isso tem que ficar para a história. Deixa eu ver aqui. Estou com duas maravilhosas hoje. Mamãe Coruja já entrou logo de cara, Bruno Teófilo. Entendeu? A melhor coisa do mundo é ter fã-clube em casa, né? É isso aí. Luciane Teófilo já está aqui. E tem mais gente chegando aí. Deixa eu ver aqui. Tem 3 pessoas aqui e vai chegando gente. Aqui é assim mesmo. Cadê o povo? Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Pessoal, fica gravado mesmo. E o povo vai chegando, e o povo vai interagindo. Eu hoje estou com mais 2 pessoas aqui maravilhosas. O Bruno, vocês já viram numa outra live, que aí a internet derrubou o pobre do Bruno, né? E eu falei, vou lotar de novo. Bruno Teófilo é meu sobrinho, membro da Igreja Belém Church, pai do Matheus, marido da Angélica, e filho da Luciane, que está aqui vendo o vídeo. E é adorador, está aí tendo assim uma super, hiper, mega experiência. E essa palestra de hoje, esse bate-papo de hoje, vai ser muito bom para o Bruno, que está com o Mateuzinho, Cecília, com 1 mês de idade. Ah, meu Deus, que loucura. Coisa mais gostosa do mundo. O garoto já nasceu quase do tamanho dele. Menina enorme. Matheus nasceu com quantos centímetros? Oh, você vê que eu não tô mentindo, vai. Ele nasceu com 49, mas já tá com 57. E com quantos quilos o Matheus nasceu? Nasceu com 3,600 e tá com quase 6. Tá com Meu quase Deus, enorme. Pois é, tá quase o tamanho do pai já. Daqui a pouco ele mesmo já pega o violão, ele mesmo toca, fala, sai daí, pai. E por aí vai. As crianças de hoje em dia estão assim. O que torna o nosso bate-papo ainda muito mais importante. Não pense você que se a gente está falando de educação, os adultos não tem nada a ver com isso, porque ainda há tempo de você entender o que a gente vai falar hoje de educação com princípios. A gente vai falar sobre relacionamentos saudáveis. E aí eu trouxe o Bruno para fazer a parte musical para a gente, né? Porque tá luxo. Ontem teve pianista com cantor cristão. Vocês não estão tendo noção da coisa, né? E Cecília Amaral, minha amigona, missionária voluntária de missões estaduais, coordenadora nacional do PED, que é Programa Educacional de Desenvolvimento Escolar, que você vai saber o que é aqui, e professora, especializada em gestão escolar, professora que é especializada em educação religiosa e ensino por princípios bíblicos, que você também vai entender o que é aqui. E agora tive uma novidade e fiquei muito feliz. É diretora da Escola Cristã, né? Raízes Escola Cristã. É lá em São Gonçalo? Isso, em São Gonçalo, no bairro do Porto Rosa. Foi o presente desse ano. No Porto do Rosa. Então, eu estou com gente muito boa aqui e vocês são bem-vindos. E desde já, eu já quero agradecer vocês dois. E eu queria que Bruno começasse essa nossa caminhada aí, essa nossa visita de hoje com música. Vamos adorar a Deus. E o Vamos povo lá. vai chegando. Que bom. Bom dia, vocês que já estão aí. E já estou vendo que tem bastante gente aqui. Já. Oh, glória. O povo vai chegando. Meu nome é Bruno Elias Teófilo. É um prazer estar aqui nessa live. Minha oração é que essa manhã seja muito especial, que você seja abençoado. Se por acaso o fone cair aqui, não se irrite. O que importa é que você seja abençoado de alguma forma. Vamos lá, vou cantar, ministrar algumas canções bem conhecidas. Certamente você que está aí conhece. Meu Jesus,
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Espírito Santo, nessa manhã nós te pedimos que tu venha sobre nós, nos dê clareza em tudo que nós formos ouvir. Nós pedimos que tu estejas nos conduzindo, que as pessoas que estão assistindo essa live de alguma forma sejam abençoadas, a fim de que elas pareçam um pouco mais contigo. Portanto, nos usa e nos direcione nesta manhã. Aleluia! Certamente, nessa quarentena, você tem motivos para agradecer a Deus. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Além do nascimento do meu filho, eu contraí o vírus da Covid. Graças a Deus, o Papai do Céu me guardou, me abençoou. Mas se você for parar para analisar aí em 2 minutos, você vai puxar aí na sua mente que você tem motivos para agradecer a Deus. Eu costumo dizer que sempre tem alguém pior do que a gente para que a gente tenha que reclamar. Então, depois que eu comecei a desenvolver essa questão na minha vida, a questão da gratidão, eu parei de reclamar muito, eu era muito reclamão. E eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer a Deus. E nessa manhã, eu gostaria de dividir uma canção com vocês que é bem antiga, é do pastor Ademar de Campos, e ela é assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é grande. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é grande. Aleluia! Glória! Glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco, Bruno volta. Quero dar um bom dia aqui para essa galera que está aqui. Eliane Teófilo, baixou os Teófilos, tudinho aqui, não sei por quê. Angélica Teófilo, Eliane Teófilo. Mas tem aqui também Lisley Coimbra, Sandra Souto, Grazi, Ciro Freitas. Pastor Ciro Freitas vai estar com a gente aqui no sábado. Ele e pastor Giancarlo, que foi um também que a internet deu uma derrubada esses dias. Mas aí não tem problema não, porque aí a gente vem com mais força. Lucelena Queiroz, Linda Pecker, Meira Velar, tá aqui com a gente. Tem uma galera muito boa e eu agradeço você que vem com a gente para cá. Esse foi Elizabeth Salaroli, eu sempre me enrolo. Nayara Ferreira tá aqui com a gente. Tem uma galera boa. Esse foi Bruno Teófilo, Silene Viana, bom dia. Esse foi Bruno Teófilo, né? Meu sobrinho. E esse é o Matheus. A nova dupla, Bruno e Matheus. Tá vendo? Muito bem. Aí, ó. Esse é o empresário. O Bruno só canta se o Matheus deixar, não é? Então, tudo parte do Matheus. Né? É impressionante quanto um pinguinho de gente manda na vida da gente. É verdade. Fato. Mas glória a Deus, né? E a gente está muito feliz, gente. Eu estou muito feliz de trazer tanto Cecília quanto o Bruno para perto para a gente conversar. Como eu já falei para vocês, quem é a Cecília, eu agora vou puxar a Cecília para a gente falar sobre relacionamentos saudáveis, né? Educando por princípios para relacionamentos saudáveis. Foi o tema do nosso bate-papo aqui, Cecília. Bom dia. Bom dia, prazer muito grande, Raquel, te ver novamente, saudade de você, mesmo que é só assim pela telinha, mas é muito bom te rever, muito bom conhecer parte da sua família, que família linda que você tem, muito prazer, Bruno, de ter te conhecido seu filhinho, Deus te abençoe,
A Amém. esposa dele tá aí, ó. Manda e transforma tudo, graças a Deus. Que bom. E estamos aí para compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado, para compartilhar, para trazer qualidade, para trazer o reino de Deus mesmo para a vida das pessoas e das crianças, que é o alvo do nosso chamado. Eu trouxe você, Cecília, porque você é minha amiga. Sim. Mas eu tô também numa saga, desde o início da pandemia, lendo uns livros com a galera e vai ficando cada vez mais interessante. E a gente passou por esse livro Relacionamentos Saudáveis aqui. E aí eu falei, é o que eu estava falando com vocês offline. Às vezes a gente lê a Bíblia, lê um monte de coisa, mas a prática fica sempre capenga. A gente é muito cheio de teoria, mas a prática que é bom, a gente é meio capenga, né? A sociedade está sofrendo por conta disso, porque todo mundo sabe o que fazer, mas ninguém faz o que deveria ser feito. Esse aqui é o detalhe, né? Sempre espera do outro, mas não faz. E aí, semana passada a Joana veio abrindo essas participações, porque nós estamos em campanha de missões estaduais, né? Sim, eu creio. E a gente está falando muito assim de crer na esperança, crer que a gente pode ser canal, ser agente de transformação na vida do outro, né? Toda essa tônica vem à tona com a proposta de missões estaduais nesse ano. E muitas das coisas que a gente rodou aqui conversando sobre relacionamentos saudáveis passa das experiências que a gente tem dentro de casa, porque é o nosso primeiro nicho social, é a nossa família, é a nossa casa. Sim. Uhum. Certo? Certo. E aí eu falei assim, eu vou trazer Cecília nessa proposta, porque a Cecília ela é coordenadora nacional do PED, gente, Programa Educacional de Desenvolvimento Escolar, que se tornou um dos projetos especiais de missões estaduais. Missões estaduais, ele trabalha com 3 pilares, que são as capelanias, plantação e revitalização de igrejas e projetos especiais. Então, dentro desses projetos especiais tem o Escolhas, que a Joana falou semana passada, e tem o PED, que não são da convenção, mas estão no escopo do projeto como ferramentas de mudança da sociedade na propagação do evangelho, né? Então, no que consiste, a Cecília vai falar com muito mais propriedade que eu, mas assim, eu fiz parte de um projeto ativamente, um projeto PED aqui na Tapera, há 2 anos atrás que ele terminou. Nós estávamos já com quase 150 crianças dando assistência na semana. Dói só de falar. Dói só de falar que o projeto precisou terminar, mas não está morto, né? Ele continua muito vivo no meu coração, porque eu vi o resultado disso na vida das crianças. E aí eu queria que você desse uma introdução, Cecília, do que é educação com princípios e no que ela pode influenciar relacionamentos saudáveis. Lembrando que os relacionamentos saudáveis são colocados para pessoas confiáveis, e pessoas confiáveis são pessoas que conseguem se relacionar com o outro apesar de ser ferido, apesar de estar traumatizado, apesar de ter sido decepcionado. Eu sou uma pessoa confiável e vou me tornar uma amizade confiável para outros. Quer dizer, o processo para em mim para eu seguir para frente. Como que é o processo? O que é a educação com princípios e como que a educação com princípios pode contribuir nisso aí? Então, pessoal, saber lidar com as emoções, ela realmente é determinante, né, para ter a qualidade dos relacionamentos. Quando você fala de relacionamentos saudáveis, eu penso que um dos critérios para se ter relacionamentos saudáveis e saber julgar as pessoas com quem temos relacionamentos saudáveis ou destrutivos é saber lidar com as próprias emoções e com os próprios sentimentos, né? E onde que a gente aprende isso? Não tem um lugar onde a gente aprende a lidar com essas emoções, a educar essas emoções. E nós precisamos ensinar e educar para lidar com essas emoções, lidar com os sentimentos, né? E a educação, ela tem esse papel importante também. Um papel que deveria ser da família, no meu ponto de vista, a família que é o núcleo da sociedade onde se educa as emoções, mas a gente sabe da desestrutura familiar nos tempos atuais. E por conta disso, a escola ela acaba tendo um lugar também nessa educação das emoções
A gente vê aí com a nova BNCC, que a escola agora atua na educação das emoções, né? A BNCC, ela prevê o ensino das emoções, né? O lidar com essas emoções, mas muita escola ainda não pratica isso, né? E eu também tenho alguns pensamentos a respeito disso, se realmente é a escola que deve fazer isso, educar as emoções, né? A gente acaba tendo que lidar com as lacunas da sociedade, né? A família deixa uma lacuna, então vem um outro setor e tenta suprir aquela lacuna. Mas entra aí nessa dinâmica o projeto social. O projeto social. E, como sou uma coordenadora de projeto social, quero falar um pouco sobre o trabalho do PED e da metodologia de ensino por princípios, como que isso contribui para a qualidade dos relacionamentos. Bem, a Raquel falou um pouquinho do PED, ela coordenou o PED da Tapera por um tempo, foi um dos nossos melhores projetos no tempo que funcionou, que saudades do PED da Tapera. E o PED, ele atende crianças e adolescentes a partir de 3 anos de idade. E o nosso foco é promover para essa criança e adolescente o desenvolvimento integral. Então, olhando o ser humano de uma maneira holística, a gente entende que ele precisa se desenvolver, não só espiritualmente, mas também física, socioemocional também e cognitivamente. E no PED, a gente oferece essas oportunidades para as crianças se desenvolverem em todas essas áreas, na área física, na área cognitiva, na área espiritual e na área socioemocional. Bem, a educação por princípios, ela é uma metodologia, é a metodologia de ensino que nós utilizamos no PED. E ela se baseia totalmente na Bíblia. 7 princípios, os princípios, né, a abordagem educacional por princípios, ela traz à tona a origem das coisas, o fundamento das coisas. E nós sabemos que essa origem, esse fundamento está na Bíblia, na palavra de Deus. Dentro dessa abordagem, nós pautamos os ensinos em 7 princípios de governo, que são os princípios que nós aprendemos aí nessa jornada, dessa metodologia, ensinando para as crianças, que esses princípios nos foram dados por Deus lá em Gênesis, na criação do mundo, que são os princípios de mordomia, caráter, individualidade, semear e colher, união, autogoverno. Esses princípios, eles devem nortear a nossa vida para que a gente tenha uma qualidade de relacionamento com Deus e com a criação, né? Então, esses 7 princípios de governo, eles vêm restaurar no ser humano a sua identidade, a identidade de imagem e semelhança de Deus. E como consequência disso, né, acaba ensinando também como administrar e como ter qualidade nos seus relacionamentos. Tem uma definição de educação que é dada por Webster, né, que foi um linguista americano e fez um dicionário em 1828. E o Webster, ele traz uma definição de educação que diz que a educação é toda uma série de instruções que visa, olha que interessante, esclarecer o entendimento, corrigir o temperamento e formar os hábitos e costumes da juventude. Que interessante, né? A educação, ela tem como objetivo corrigir os temperamentos. E o que isso é que não seja ter um equilíbrio nas relações, né? Equilibrar o temperamento, corrigir o temperamento, gera um equilíbrio nas emoções, nos sentimentos e, como consequência, uma qualidade nos relacionamentos, né? Eu lembro que a Raquel contou uma vez para nós de uma aluninha do PED que tinha um problema dentário. Lembra disso, Raquel? Lembro perfeitamente. Ela tinha um problema dentário. Acho que a Raquel pode contar essa história melhor do que eu. Conta pra gente, Raquel, depois eu faço o link aqui com o que eu ia falar. O PED, ele trabalha no contraturno, gente, da escola. E a gente não é aula de reforço. A gente trabalha algumas atividades, sim, desenvolve cognitivamente as crianças, o nível de percepção, o nível de
segurança para poder falar, para poder se expressar, para poder errar e saber que errar é possível e que você tem que perguntar se você não sabe, enfim. E aí a gente estava falando sobre sonhos. E nisso que a gente estava falando sobre sonhos, a gente pediu, a professora, né, a monitora da turma, ela pediu que fizessem os desenhos dos seus sonhos. E aí essa menina, ela desenhou uma carinha, um smile, sorrindo, que era o sonho dela. E aí a menina veio me mostrar, falou, será que ela quer uma almofada? O que é? Eu falei, não sei. Porque geralmente quando a gente pede para a criança hoje, qual é o seu sonho, ela sempre vem com alguma coisa material, né? Um carrinho, uma bicicleta, ir para Disney, um negócio assim. E ela, um smilezinho. Aí, nisso que ela botou o smile, será que é uma almofada? O que é? Eu falei, você tem que perguntar para ela. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é sorrir. E aquilo chamou um pouco a atenção da gente pela idade dela. Ela tinha aí a faixa de 6 a 8 anos. Não, acho que ela tinha até 6 anos. Mas aí a gente perguntou por quê. Aí o que acontece? Ela tinha um dentezinho cariado aqui na frente. E aí toda vez que ela sorria, ela procurava esconder para não aparecer, porque quando aparecia as pessoas caçoavam dela, as crianças caçoavam dela. Então, chamava de tudo quanto era apelido, bobo, e ela não gostava. Então, quando a gente ia tirar foto, ela... Sorriso de Mona Lisa, né? E o que a gente pode fazer por isso? Eu falei, vou tentar. Como eu sou pastora, então eu tenho um grupo de pastores, eu lancei no grupo de pastores, assim, pedi oração por ela. E falei, olha, eu tô com uma criança passando por essa situação, se você souber como me ajudar. Aí um pastor mandou o telefone da filha. Olha, minha filha é dentista e ela pediu para você procurar por ela. Eu falei, tá bom. Mas aí eu tinha os pais, né? Então eu liguei para a mãe e falei com a mãe. Eu falei, olha, eu tô com uma dentista, ela pediu para você procurar, enfim. Aí quando chegou no outro dia, ela vem para a professora e falou, tia, você não sabe o que me aconteceu. O que foi que aconteceu? Tia, eu ganhei o tratamento do meu dente. Eu vou voltar a sorrir. E assim, ficou uma das meninas mais sorridentes do projeto, por conta de uma coisa assim, que não me custou nada, e que a pessoa que fez com prazer também. E foi assim, é muito gratificante a gente ser ponte, né? Sim. E, com certeza, ela vai desmanchar. Ela é muito linda, essa menina. E muito inteligente. Sim. Como é importante esse olhar, né? Como é importante esse olhar para perceber as feridas que existem no coração das crianças. A gente olha uma criança, às vezes ela tá até bonitinha, arrumadinha, cabelinho penteado, lacinho no cabelo, os meninos cabelinho cortado, sentado lá, comportadinho, porque às vezes a gente pensa que somente as crianças da comunidade, as crianças mais levadas, têm problemas com relacionamentos, com sentimentos, com as emoções, mas não. A gente não consegue ver o rosto da pessoa e olhar o coração, que está se passando no coração. E aí, como é importante esse olhar, olha o olhar dessa missionária, dessa pessoa, dessa professora, olhar para a criança, a sensibilidade de levar adiante uma manifestação que foi feita na sala de aula. Nós estamos para ser mesmo canais de cura na vida dessas crianças. Existem feridas nos corações que precisam ser tratadas. Antes da gente entrar aqui na live, eu estava falando para a Raquel como que a educação, essa metodologia, ela atua na blindagem do coração dessa criança. Porque nós, ensinando, através da educação, nós não temos o poder de impedir que as setas cheguem, que as feridas cheguem. Mas a gente pode ensinar essa criança a lidar com essas setas que chegam, com essas feridas que chegam. A gente pode ensiná-los a lidar com isso. Como que a gente faz isso? Totalmente à luz da Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina isso. E lindo como eu estava refletindo para trazer essa palavra essa manhã, falar sobre a educação por princípios, atuando nos relacionamentos saudáveis e meditando em cada princípio bíblico, eu percebi como o exercício de cada um desses princípios pode ajudar no equilíbrio das emoções, dos sentimentos e gerar relacionamentos saudáveis. E aí eu queria falar aqui um pouquinho, e preciso falar de cada princípio. Eu citei aqui, né, os princípios de governo, são 7 princípios. Falei o nome deles, mas e aí? Como que isso acontece? Como que é essa dinâmica?
Então, observa só comigo, pensa só comigo. Primeiro princípio que eu queria citar para você é o princípio da mordomia. Deus ensinou esse princípio lá no Éden para Adão. Deus coloca Adão no jardim e diz para Adão assim, ó, agora guarda e cuida do jardim, é sua responsabilidade. Deus estava ensinando para Adão que agora ele era responsável para administrar tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Ali naquela ocasião de Gênesis, a gente entende que era o jardim, mas na verdade é muito mais abrangente. Deus nos dá responsabilidade para administrar tudo aquilo que ele nos dá. Vida, saúde, relacionamento, pessoas, níveis de influência, o mundo, o planeta, tudo isso está sob nossa responsabilidade e precisamos ser bons administradores disso. Cecília, e o bom disso é que a gente precisa aprender, reaprender, para ensinar para as crianças. Porque a gente parece estar falando de coisas infantis, mas nós precisamos voltar a perceber essas coisas, senão a gente não tem como passar isso à frente. Sim, não é? Com certeza. Então é isso que você está falando. Essas crianças vão precisar, quando estiverem adultas, a ser mordomos dos seus relacionamentos, do seu corpo, cuidar do templo do Espírito Santo, né? Cuidar do seu cabelo, cuidar da sua aparência, cuidar da sua saúde. Mas como que eu vou ensinar isso para uma criança se eu não sou o exemplo dela? E isso é uma coisa que a gente fala também para os missionários facilitadores, né? Que eles precisam viver aquilo que eles estão ensinando, porque senão a criança vai dizer, está me ensinando, mas não faz. Perfeita a sua fala, Raquel. A gente costuma dizer que o educador, ele é o currículo vivo. Nós temos aí um currículo escrito, mas não vai passar de papel escrito se não for vivenciado pela vida de quem ensina. Quem ensina precisa vivenciar, precisa experienciar primeiro, para que ele seja o currículo, né? Paulo diz, né, que nós somos a carta viva. E é exatamente isso. Antes de aprender com as disciplinas, com as matérias, com aquilo que a gente vai ensinar nas aulas, antes de aprender com isso, a criança ela aprende com a nossa própria vida. Ela observa a maneira como nós reagimos às situações, como a gente lida com as situações, e ela aprende mais assim do que com aquilo que eu fico só falando e ensinando para ela. Nós somos realmente currículo vivo, não só professores, toda pessoa que lida com uma criança, ela é um currículo vivo. A criança está aprendendo olhando o que os adultos estão fazendo. Eu fico muito, muito tocada sempre que eu vejo. Eu não sei se é Bruno, né? Que é o filho é o Matheus, que é o filho do Bruno, né? Matheus é o filho do Bruno. É o primeiro filhinho? É o primeiro. Então, eu fico sempre muito tocada quando eu vejo um casal com o primeiro filhinho, né? Porque a gente fica tão preocupado com tantas coisas, em como ensinar e como educar. E eu queria até falar aqui pro Bruno e para sua esposa que o primeiro link de educação que seus filhos vão ter, seu filho vai ter, são as suas próprias vidas. Vocês são o currículo vivo do seu filho, né? E o que vocês ensinarem para eles através das suas próprias vidas é o que vai ficar marcado. E quando a gente fala de mordomia, nossa, como às vezes é contraditório aquilo que a gente ensina com aquilo que a gente faz. Uma das minhas maiores lutas, às vezes, com os projetos, quando a gente ensinava mordomia, era o seguinte, uma coisa assim tão corriqueira, mas que acabava sendo tão presente, tão assim, difícil de resolver. É a questão do lanche, né, Raquel? E aí a gente falava para as crianças assim, olha, Deus nos deu um corpo saudável, precisamos cuidar do nosso corpo, nos alimentar bem, ser asseados, ter higiene, comer frutas, legumes e verduras, e aí a gente ensinava isso falando. E aí chega na hora do lanche, a gente traz cachorro quente para a criança, bala, doce. Ah, meu Deus, misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, né? Refrigerante. Refrigerante, e aí todo aquele ensino, ah, meu Deus. Só Deus tem muita misericórdia da gente mesmo, né? Mas aí lá na Tapera, graças a Deus, a coisa começou a ficar melhorzinha. Não, os projetos têm melhorado muito no lanche. O projeto da Tapera eu não posso me queixar, porque às vezes eu mandava parar de doar as coisas. Eu lembro. Era impressionante. Tinha macarrão com molho, bonitinho, batatinha, franguinho, tinha tudo. A Eliane, que trabalhava no projeto lá como voluntária, tá aqui vendo a gente, Eliane Nascimento.
Ih, tá lembrando então. Deve estar tendo recordações aí do projeto. Tem uma turma muito boa lá que ajudava a gente. Isso. Eu quis exemplificar para a gente perceber como que as nossas palavras elas precisam ser coerentes, né? Com aquilo que a gente faz. E falando de emoções de relacionamentos, se Deus me dá essa capacidade de ter emoções, de ter sentimentos, de nutrir sentimentos por alguém, de me relacionar com as pessoas, eu preciso ser um bom administrador disso também. Desses relacionamentos, desses sentimentos que vêm. O sentimento, ele vem, eu faço o que com ele? Isso pode ser ensinado para as crianças, precisa ser ensinado. Isso não é inato, gente. A gente não nasce sabendo lidar com as emoções. A gente precisa aprender a lidar com isso. E a gente só aprende quando alguém ensina. E muita gente aprende errado, né? Olha, se te fizer, você faz também. Você revida. Se alguém falar uma coisa que você não gosta, você fala outra para ferir mais. A gente falou ontem sobre isso aqui. Pastora Anelisa falando de violência doméstica. Que o menino, ele é criado de se você apanhar, você vai lá e bate também. E aí a gente chega no pé e a gente ensina o autogoverno. Exatamente, Raquel. A gente pega e ensina a semeadura e a colheita. Assim como você age com o outro, você vai ver o outro agindo com você. Exatamente, exatamente. Pode revidar. Ver como os princípios, eles ajudam mesmo a corrigir esse temperamento, né? Porque é uma metodologia de educação mesmo. E esse princípio ainda de mordomia, ele diz que se nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos dá, eu preciso cuidar do outro. Preciso cuidar do outro. Então, eu preciso perceber aquilo que eu faço, que magoa o outro, ou que eu posso fazer para ajudar o outro. Isso é exercitar o princípio da mordomia. O outro princípio de governo, que também nos é ensinado em Gênesis, é o princípio do caráter. Caráter, vem de caractere, né? Significa marca. Aí eu lembro logo das prensas. Eu lembro, sabe de quê? Agora vai denunciar a minha idade. Lembro da máquina de escrever. Lembrei agora. A gente viu uma no museu. Ah, é verdade, Raquel. Isso mesmo. Máquina de escrever. Você tecla ali na letra e ela imprime uma marca pela pressão e força, né? Não é igual a impressora hoje que é com tinta, não. Pressão e força. Imprime lá o caractere, a marca. Caráter são marcas, as nossas marcas. E não são as marcas que você está vendo aqui no meu rosto, né? Minhas linhas de expressão, não é isso. Caráter são aquelas marcas que você não está vendo, porque elas estão por dentro, são as minhas marcas internas. Essas marcas são o meu caráter. E o que molda esse caráter? Caráter, ele é moldado, ele é feito mesmo por pressão e trabalho. Assim como a letrinha lá da máquina de escrever. E Deus ensina isso para Adão lá no Éden, quando fala para Adão ir trabalhar. Olha, vai trabalhar, vai cuidar do jardim. E aí, quando eu imagino que quando Adão estava fazendo alguma coisa, ficou cansado. Vou fazer isso agora não, vou dar uma descansadinha. E Deus ia ensinava, todas as tardes Deus ia conversar com Adão, né? E eu fico imaginando que podia ser assim. Deus falava, Adão, tá vendo? Você não conseguiu fazer isso, porque você ficou com preguiça, Adão. Você não pode fazer assim, você não pode ficar com preguiça. E aí Deus ia moldando o caráter de Adão através do trabalho, através de trabalho duro, através de pressão. O que nós ensinamos para as nossas crianças é que elas precisam também ter boas marcas internas. E que nós temos uma ajuda maravilhosa para ter boas marcas internas, que é a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a ter boas marcas, a ter a marca de Cristo, a ter o caráter de Cristo, igual ao de Cristo. E Deus, ele foi tão bondoso conosco que ele se fez carne para nos ensinar a ter um bom caráter. E aí ele viveu entre nós e agiu, lidou com as situações que a gente lida no cotidiano, teve reações a essas situações para nos mostrar como nós devemos reagir também, assim como ele, assim como o modelo dele. Parece papo de adulto, né? Mas é o que a gente ensina para as crianças e é para elas que nós precisamos ensinar. Ontem, na live de missões estaduais, eu disse que nós que somos chamados para trabalhar com crianças, nós somos privilegiados porque nós somos chamados para trabalhar com barro ainda molinho. E esse barro mole, ele assume a forma do primeiro que põe a mão.
Primeiro que coloca a mão ali para moldar, vai dar forma àquele barro. Que seja a Igreja de Cristo a ser a primeira a colocar a mão nesse barro mole. Para moldar, ensinar o caráter de Cristo, formar esse caráter cristão na criança, boas marcas internas. Como eu acho que é impossível alguém que desenvolve o caráter cristão ter um desequilíbrio nas emoções, nos relacionamentos e, consequentemente, vai ter uma boa qualidade de relacionamento com as pessoas que o cercam. Então, ver como é importante o ensino desses princípios para ter essas relações saudáveis, esse equilíbrio nas relações, é muito importante. E um outro princípio que a gente aprende, o princípio da individualidade. As crianças amam aprender esse princípio. Top. Que diz que cada um é único. Olha, não tem ninguém no mundo igual a mim. Quando a gente mostra o significado de nome. Significado do nome. Maravilha. E aí a gente trabalha com a imagem da criança, a autoimagem da criança. Olha, você é assim porque Deus fez você assim. Eu lembro uma das aulas, falando de individualidade, falando de autoimagem, nós fizemos um autorretrato de sucata. Foi no nosso PED que fica no Menino de Deus, aqui em São Gonçalo, na comunidade do Menino de Deus. Eu sempre conto isso nos treinamentos. São mostro quantos hoje? Quantos PEDs tem hoje funcionando? 23 PEDs no Rio. 23 PEDs no Rio. Em outros estados do Brasil também tem. Sim, nós estamos, graças a Deus, hoje, Raquel, nós estamos em todas as regiões do Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Chegando aí em 80 projetos, né? E graças a Deus esse número vai sempre mudando, porque a cada semana, mesmo em tempos de pandemia, que as crianças não estão podendo se reunir presencialmente, mas as igrejas têm trabalhado, ano que vem a gente quer fazer o projeto e tem entrado em contato conosco. Esse número, graças a Deus, ele vem crescendo. Mas eu estava contando lá do projeto do Menino de Deus. E aí uma aluninha, a proposta da aula era que se fizesse um autorretrato utilizando sucata. Então a missionária colocou à disposição lá vários materiais e a menina e a criança precisava se olhar no espelho para fazer o autorretrato se baseando ali na sua imagem refletida no espelho. E essa aluna, uma aluna negra, o cabelo crespo, e aí não queria fazer o autorretrato porque ela se achava feia. Eu não conseguia nem se olhar, não queria nem se olhar porque não queria lidar com a imagem dela refletida. E a missionária me falou isso, falou, olha, Cida, eu não consegui fazer esse trabalho com essa aluna, aconteceu isso. Eu fui orientando para que ela trabalhasse esse princípio de individualidade. Olha, você é assim, Deus fez você desse jeito. Você falaria mal de um quadro que foi pintado por um artista famoso? Aí a menina falou para a professora, não, porque ele é um artista famoso. Como que eu vou dizer que a pintura que ele fez é feia, tia? Não. Então, quando você diz que você que é a criação de Deus é feia, você está dizendo que o artista também não é muito bom assim, né? Porque quem fez você foi Deus. Ela, é mesmo, tia. Olha, ela teve esse insight. Caiu a ficha. Porque o maior artista do universo foi quem pintou ela, né? Quem criou ela daquele jeito, com aquelas características. E ela era importante, ela era única, porque foi Deus que a fez, que a criou. E aí, tempos depois, ela enviou uma foto da menina com o trabalhinho feito já. E a menina fez o seu autorretrato com sucata, com os cabelos do jeito que era, a cor da pele, e feliz, sorridente, mostrando, exibindo aquele autorretrato que ela tinha feito, né? Ela entendeu que ela era daquele jeito, que ela não era igual a outra coleguinha, não era para ser igual a outra coleguinha, porque se ela fosse igual, ela deixaria de ser única. Deus não nos fez em série, Deus nos fez individualmente. Sábado passado, Cecília, a gente estava falando sobre racismo aqui, e eu mostrei um vídeo para o pastor Wendel e pastor Boris sobre o teste da boneca, teste doll. Já viu esse vídeo? Não vi. Eu vou mandar o link para você. Uhum. A gente estava falando de racismo estrutural. Uhum. E eu achei interessante porque a Linda Pecker falou assim, um assunto tá completando o outro que a gente está vindo falando, né? Verdade. As crianças, elas eram colocadas na frente, com duas bonecas à frente, exatamente duas bonecas iguais,
tendo como diferente apenas a cor, a tonalidade da pele. Então, uma boneca branca e a outra boneca negra ou preta. Eu sempre fico em dúvida qual é o termo que eu tenho que usar agora. Eu fico realmente receosa. Mas, enfim, é por ignorância, gente, mas eu vou aprender. E aí, a pessoa, o interlocutor, ele fica atrás, ele fica assim, qual é a boneca feia? Aí as crianças, na sua maioria, apontam para a negra. Qual é a boneca bonita? Aí as crianças apontam para a boneca branca. Qual é a boneca boa? Aí eles apontam para a branca. A boneca má? Para a preta ou para a negra. Qual a boneca legal? E fica nessa. E de repente a pergunta é, você se parece com qual boneca? E aí o impacto é numa menina que quando ela é uma menina negra, com a Maria Chiquinha, assim, aqueles 2 pomponzinhos, coisa mais linda, aí ela pega e fala que aquela boneca é a boneca feia, e depois ele pergunta assim, qual boneca você se parece com você? Aí ela fica assim, toda sem graça e aponta para a boneca negra. Quer dizer, a pessoa já é educada pela sociedade, pelo que ela vê, pelas coisas ao redor, dessa incapacidade de se sentir bonito, de se sentir perfeito, de se sentir amado, de se sentir acolhido, porque por causa da coloração da pele. E isso a gente vê muito em comunidade, porque nas comunidades é que estão as pessoas, está o maior número de pessoas afrodescendentes, não é verdade? E o que gera essa falta de amor próprio, essa tristeza em ser quem é, o que gera nesses relacionamentos? Isso é muito importante a gente entender essa situação da educação por princípios por conta disso. Eu vou mandar para você o link do teste do é 1 minuto e pouco. Eu passei aqui. Quem não viu, puxa lá o vídeo do racismo lá, que foi de sábado, tá lá no YouTube. Você vai ver que eu passei na live. É impactante. Você vê como que esses conceitos que a gente transmite, eles ficam gravados no inconsciente, né? Gravado no inconsciente coletivo. Porque você vê, esse teste foi feito com crianças, mas elas, talvez os seus pais não lembrem nem de ter ensinado isso para elas, mas elas estão convivendo em sociedade, num ambiente onde ela ouve sempre isso, né? Até o símbolo do bem e do mal, o bom é branco e o mal é preto. Sim. E aí essas informações, elas vão sendo geradas no subconsciente, no inconsciente, e aí quando as crianças elas se deparam mesmo com uma questão ética como essa, elas se confundem. Né? A ponto de caracterizar até a moral, né? A boneca é boa ou a boneca é má? Sim. Né? Pela cor da pele, isso é muito sério. Por que ela é boa? Porque ela é branca. Olhos azuis. Porque ela tem olhos azuis. E por que ela é má? Porque ela não passa confiança. Pois é. É interessante. São as marcas que a gente vai deixando no inconsciente. São os Por isso que é tão importante... exatamente. Por isso, queridos, que é tão importante essa educação desde o comecinho mesmo, né? Porque a criança, ela está formando padrões de pensamento. E essas reações, elas passam por esses padrões. Imagina que a nossa mente seja um rio, né? O nosso pensamento seja ali o fluir de um rio, as águas do rio. Esse rio, ele assume a forma da sua margem. Né? Ele tem as margens do rio e tem um rio correndo. Essas margens do rio são os padrões de pensamento que nós somos ensinados desde como temos 1 mês de idade, como tem o Mateus, né? Mateus já está formando padrões de pensamento. As margens do rio já estão sendo formadas. O pensamento da criança vai assumir o formato dessas margens. E o trabalho de quem educa a criança é justamente dar qualidade a essa margem. Esses padrões de pensamento precisam ser formados à luz da Bíblia. Precisa ser formado à luz da Bíblia. Quando chega numa questão ética como essa, o padrão de pensamento vai assumir a forma daquilo que ela aprendeu. Aprendeu com a Bíblia, aprendeu com o certo. Aprendeu que Deus criou cada um único, cada forma única, em que nenhuma é melhor do que a outra pela sua forma. Deus, a natureza toda é assim, né? Cada planta, cada animal,
cada ser humano. Por mais que sejam da mesma família, a gente tem algumas características parecidas, mas cada um é único. Deus fez assim. Isso não significa que um é melhor do que o outro. Se esse padrão de pensamento é ensinado para a criança desde o início, quando ela chega diante de uma questão séria e ética como essa, ela vai acessar aquele padrão de pensamento que foi ensinado para ela. Por isso é tão importante esse ensino, essa educação pautada na Bíblia, pautada nos princípios bíblicos. Um outro princípio muito importante, Raquel citou esse princípio de semear e colher. Como esse princípio é importante para determinar a qualidade de relacionamentos. A Bíblia diz lá em Gálatas, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. O início do versículo diz assim, que isso é certo, de Deus não se zomba. Que o homem plantar, ele vai colher. Se eu planto se eu semeio em maus relacionamentos, vou colher em maus relacionamentos. É uma matemática líquida e certa. Não tem meio termo nisso daí. Então, eu preciso ensinar para as crianças, olha, aí a gente costuma usar a ilustração de uma árvore, né? Mostrar uma manga. De onde eu colhi essa manga? Foi do pé de manga. Eu não colho manga de um pé de banana. Essa semente de limão, ela vai gerar um outro limão. A semente de limão não vai gerar uma pera. Não vai, porque uma semente gera aquele fruto que ela foi destinado. E aí eu costumo perguntar para as crianças assim, o que você quer colher? Trazendo já para um lado mais subjetivo. O que você quer colher? Você quer colher amor? Ah, quero, tia, eu quero colher amor. Então, o que a gente tem que plantar? Se eu planto ódio, se eu planto violência, eu vou colher amor? A gente traz de um aspecto concreto, mostrando com as frutas, para mostrar e para fazer com que eles raciocinem de maneira subjetiva e traz para os relacionamentos deles. Isso é de criança que se ensina. A gente cresce achando que eu posso plantar violência para colher amor. Na fase adulta, a gente pensa, né, que eu posso semear algo material para colher no campo sentimental. Então, eu posso dar alguma coisa para você para colher um sentimento. Isso não é possível, não acontece assim, né? A semente, ela dá o fruto certo. Então, a gente também ensina isso para as crianças através dos princípios. Um outro princípio, que a Raquel também citou esse princípio como determinante na qualidade das emoções, é o princípio do autogoverno. Nossa, como esse é difícil e como é necessário, como é determinante, né? Hoje, então, mais do que nunca. Mais do que nunca. Vontade de escrever alguma coisa, vontade de falar alguma coisa, vontade de reagir de alguma forma. A vontade de reagir é uma coisa impressionante. Verdade, né, Raquel? E até o cartazinho que a gente usa com as crianças dos princípios, tem uma frase que eu guardo assim, muito no princípio de autogoverno, diz assim, posso me controlar. Só tem essa frase para explicar para a criança o que é autogoverno. Diz assim, posso me controlar. E aí, quando eu estou ensinando esse princípio para as crianças e tem uma situação ali de desavença, um fica com raiva do outro e quer bater, e quer brigar, e eu pergunto para ele assim, você quer brigar? Quero, porque eu tô com raiva e eu quero bater. É bom bater? Não, tia, não é bom bater, mas eu quero bater. Mas então, quem é que está controlando? É você ou é a sua vontade? Você pode se controlar. Só falando isso, a criança ela raciocina, ela pensa, posso me controlar. E se eu não consigo, se a vontade é muito forte, eu tenho ajuda. Eu tenho ajuda. E aí entra o próximo princípio, que é a soberania. Eu tenho ajuda daquele que é soberano. A criança, tia, mas eu não consigo. Ontem, ouvindo uma live da Ana Beatriz Rinaldi, falando sobre como ensinar princípios dentro da BNCC, é muito importante também a gente saber isso, né? A BNCC, ela diz que a gente precisa ensinar, educar as emoções nas escolas. Como que a gente faz isso à luz da Bíblia, as escolas cristãs? Ela estava falando sobre isso e ela usou uma ilustração que ela disse de um aluno
que gostava muito de falar, ele se envolvia nos assuntos, ele falava, ele atrapalhava o professor, né? Quem nunca teve um aluno assim, né? Os professores aí, aquele aluno que participa, fala, e não deixa você falar. Mas ele percebeu que aquilo estava atrapalhando a professora, ele não queria fazer isso, ele levanta do lugar e fala assim, professora, estou já atrapalhando, né? Mas eu não consigo, professora, me ajuda. Eu achei tão interessante essa fala da criança reconhecer que não consegue. A vontade, ela é muito grande. Você nunca se sentiu assim, né? Porque nós adultos, nós somos super-homens e super-mulheres. A gente só fala que as crianças são assim, né? A gente não age assim, não. Mas quem nunca, né? Quem nunca teve aquela vontade e não consegue controlar. E aí, assim como aquele menino pediu ajuda para a professora, nós temos também para quem pedir ajuda. Ajuda para o soberano. Soberano que nos criou, que criou toda a humanidade, que nos criou, que nos conhece. Esse soberano pode nos ajudar a ter autogoverno, a ter domínio próprio. Com a ajuda de Deus, que é soberano, eu posso me controlar. E a gente ensina isso para as crianças também. Quando eles, mas eu não consigo. Ah, você não consegue mesmo, mas pede ajuda. Vamos pedir ajuda? Vamos pedir ajuda para o soberano? Para aquele que pode realmente ajudar? E aí eles aprendem, né? Que quando naquilo que a gente falha, o Todo-Poderoso vem nos ajudar. O soberano, o Criador. E aí, o último princípio que eu queria falar nessa manhã com vocês, que é o princípio da união, que diz que todos podemos viver em harmonia, é a culminância, né, dos relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos saudáveis, eles têm esse objetivo, com que todos vivam em união, em aliança. Mas você sabe que tem um ensinamento muito importante no princípio da união. Eu preciso saber com quem eu faço essas alianças. Eu preciso saber com quem eu tenho essa harmonia. Eu tenho aliança com aqueles que compartilham as mesmas filosofias, os mesmos padrões de pensamento. A gente lembra de quando Paulo fala do jugo desigual. E eu fiz um estudo da palavra-chave jugo, e foi assim, muito, muito poderoso na minha vida. Fui fazer o estudo dessa palavra, eu convido você também a procurar no dicionário, procurar o que a Bíblia fala sobre jugo. Paulo fala do jugo desigual, e Jesus diz que o jugo dele é suave, o fardo é suave, o jugo dele é leve. E o jugo é aquela ferramenta que se põe no pescoço de 2 bois, no arado, para que os dois andem na mesma direção, se movimentem em sincronia, né? Se movimentam ao mesmo tempo. Como se coloca um jugo no pescoço de 2 bois com alturas diferentes, com estrutura física diferente? Um vai para um lado, outro vai para o outro, não tem como fazer isso. Como eu faço uma aliança, uma união com quem tem um padrão de pensamento totalmente diferente do meu? E aí? Como que faz isso? A gente diz assim, precisamos viver em harmonia, precisamos viver em união. Isso não significa dizer que eu vou fazer alianças de vida com quem declaradamente não professa as mesmas coisas que eu professo. Eu sou diretora de uma escola cristã. A minha escola é uma escola confessional cristã. Mas os alunos que estudam na minha escola, nem todos eles são cristãos, são de famílias cristãs. Mas quando eles vão fazer a matrícula na escola, eles sabem que eles estão fazendo uma aliança com uma escola cristã que vai ensinar para as crianças à luz da Bíblia. E até alguns colegas falam assim, Cecília, mas você ensina a Bíblia? Nós utilizamos a metodologia de ensino por princípios na escola. Todos os conteúdos são pautados na Bíblia. A Bíblia é o nosso livro base. E aí eles perguntam, mas como você ora com as crianças? Os pais não reclamam? E o pai que acredita em outra coisa? Eu tenho pais de diversas crenças lá. Mas isso não tem interferido, porque eles fizeram uma aliança conosco, concordando com aquilo que nós vamos ensinar para os filhos. Isso no meu caso, que tem uma escola cristã. E até esse insight de estudar princípios, né, de estudar a educação por princípios, surgiu com as minhas próprias filhas, porque estudavam numa escola católica, né, uma escola secular, não tinha compromisso cristão,
E num determinado momento eu questionei o que estava sendo ensinado para elas. E quando eu estava indo até a escola reclamar com a coordenadora sobre o que estava sendo ensinado, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: olha, você está indo lá reclamar, mas você concordou com isso. Você fez uma aliança com eles quando você matriculou sua filha lá. Então você não tem direito de reclamar, porque eles acreditam assim. E você concordou que eles ensinassem aquilo que eles acreditam para suas filhas. Nesse momento, caiu uma ficha e eu fiz um propósito, eu e meu marido, de que as nossas filhas receberiam a educação cristã, porque eu faria aliança com aqueles que professam a mesma fé que eu. Pode parecer para alguns assim, vai criar numa bolha, né? Mas não é isso. Isso que eu ia falar. A gente pensa assim, quando a gente fala em educar por princípios e usar os princípios de governo, os princípios bíblicos, para educar a criança com as matérias do dia a dia, parece, a ideia que se tem é que a gente está criando realmente dentro de uma bolha e que as crianças não vão despertar para as habilidades da matemática, das ciências, né, da geografia, e aí é que se engana, porque toda a ciência veio de Deus. Exatamente. Toda ela. Então, a gente trabalha matemática, história, geografia, a gente trabalha tudo isso dentro de uma perspectiva bíblica. Como é que faz isso? Muito bem. Aí eu vou falar do que o PED fez aqui, né? Matemática. Matemática, a gente trabalhou a construção dos muros de Jerusalém aqui. Com Neemias. Eu lembro de Neemias. A criança tem que aprender a calcular. A criança tem que aprender a calcular material de construção, medida. Tudo isso a gente trabalha dentro de Neemias, na matemática. Medida, razão, proporção. A distância, né? A distância que Neemias levou para... Peso, número de casas, número de famílias, conjuntos. Tudo dentro de Neemias. Tudo dentro da história de Neemias. Foi. Português. A carta que Neemias fez, relatando o que ele precisava, a relação de coisas, uma redação, uma reportagem. Olha, os parentes de Neemias chegaram até lá para Neemias e relataram o que estava acontecendo. Se você fosse relatar o que está acontecendo na sua comunidade, aí uns vão desenhar, outros vão fazer uma redação, outros vão gravar um vídeo, e é português. Português é linguagem. Uhum. É expressão oral, né? Exatamente. Você conhecer a geografia do espaço onde você está. Qual é o tamanho do seu espaço? Qual era a cidade, Jerusalém? Qual era o bairro? Está lá dentro da geografia, dos estudos sociais, do nome que você quiser dar. Então, não pense que você vai colocar uma criança no PED, você vai fazer um PED na sua igreja, né? E você vai botar as crianças para brincar o tempo todo, elas não estão aprendendo nada, porque você está muito enganado mesmo. Exatamente. A gente quer formar crianças eruditas, com saberes profundos. Exatamente. Pensa bem, o Bruno é músico, e se eu falasse para o Bruno assim, Bruno ouve a 9ª Sinfonia de Beethoven, e aí eu falo para o Bruno assim, Bruno, eu vou te ensinar a 9ª Sinfonia de Beethoven. Aí imagina só, Bruno, que o próprio Beethoven aparece e fala assim, Bruno, eu vou te ensinar a 9ª Sinfonia. Você vai querer aprender com quem? Comigo ou com Beethoven? Vai querer aprender com Beethoven, né? Claro. Naturalmente. Ele que criou a 9ª Sinfonia. Eu posso até te ensinar por uma maneira perfeita, mas não vai ser igual o mestre. Qual é a fonte melhor de te retirar o saber que não do próprio criador do saber? A educação por princípios, ela bebe na fonte pura do saber, que vem do criador dos saberes. O lugar melhor para se aprender de linguagem é daquele que criou o mundo pela linguagem. O melhor lugar para se aprender de matemática foi daquele que criou as medidas exatas na criação do mundo. Melhor maneira de se aprender geografia foi com aquele que criou a geografia, que criou a história. Princípios, educação por princípios, não vem só de princípios bíblicos,
mas vem do que significa princípio. Princípio significa origem, a causa das coisas, a razão das coisas. E o ensino por princípio, ele vem disso, vem desse fundamento. E se vem da origem, e nós cremos que a origem ela vem de Deus, então esse princípio, ele vem de Deus também. Bruno? Oi. Você sabe... Eu vou botar você no fogo. Você sabe tocar o maior em todo mundo? A gente tenta. Perfeito, Raquel. Então, vou botar o Bruno para tocar essa música aí, enquanto a gente dá uma respirada, Cecília. Sim. Eu finalizei o que eu queria transmitir para vocês, né? Então, o Bruno pode ficar. Eu vou ler, que essa parte agora que a gente vai ver são os comentários que o pessoal vai lançando aqui e a gente vai interagindo com eles. Perfeito. Tá? Para finalizar. Ótimo. Tá bom. Vamos lá. Vamos sentar. Gosto de desafios. Isso é bom. Eu gosto de desafios. Vamos lá. O áudio tá chegando aí legal, né? Chegando legal. Quem criou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez a vida amarelo, e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara nuvem, pensando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Oh, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 ele pintou minha vida, pintou minha vida como sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Oh, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem é bom mesmo, rapaz. Olha, Cecília e Bruno, tem gente da Argentina aqui, ó. Rudite Ruiz, é uma amiga. Buenos dias! Isso aí, Bruno, que lindo escutar-te em vivo, me gusta muito tu música e adoração. Olha aí, Bruno. Deus te bendiga. Eu acho que ela me segue lá no canal do YouTube. Isso. Gente, quem não segue ainda, por favor, siga Bruno Teófilo. Isso. Eu botei aí ajude a comprar o leite do Matheus. A Linda Pecker, somos imperfeitos, a luta é grande a todo instante. Mas a pastora Dagnailda, que está aqui com a gente, também diz que a partir do conhecimento do eu, a pessoa consegue administrar o eu quero, eu posso, eu consigo e eu mereço. A pastora Dagnailda, ela está lá em Paraupebas, no Pará. É pastora, esposa do pastor João Fagundes e psicóloga também. Tanto ela quanto ele são psicólogos, né?
Então, tem gente pedindo aqui o link. Dilene Monteiro, a professora aqui do Colégio Batista. Ensinar a criança a saber quem ela é. Sandra Souto está aqui, o maior pintor do mundo. O pessoal ficou tão embevecido com você falando, Cecília, que esqueceu de interagir, né? Eu vou mostrar para o pessoal, eu não vou mostrar o vídeo todo, mas eu vou mostrar o site do PED agora. Vou projetar aqui na tela, né? Eu queria mostrar para você o site do PED. PED Brasil. Deixa eu tirar aqui o PED Brasil, gente. Olha, esse aqui é o site do PED, tá? ped-brasil.org. Você vai saber quem é o PED, a história, missão, visão, valores, programa PED, programa Livre Sou, a equipe. Você tem aqui alguns vídeos e um vídeo que o Eric é o presidente, né, da Children's Asking, que é a mantenedora do PED, né? Ela que é a parceira, ela é que é a idealizadora desse programa, que junto com a Cecília, que criou esse programa, e agora a gente tem uma parceria com a atuação voluntária, né, Cecília? Exatamente isso. E aí desde 2017 nós temos essa parceria com a atuação voluntária, que é a responsável pelo desenvolvimento do currículo baseado na metodologia de ensino por princípios bíblicos. Aqui está onde estamos. Eu acho que aqui está desatualizado. A gente já tem mais alguma coisa aqui, eu acho. Tem. Você falou de Paraupebas. Nós fizemos um acordo com a igreja do pastor Daniel em Paraupebas. Daniel Rocha, ele era aqui da Tapera. É ele que está lá em Paraupebas, né? Isso aí, ele era aqui da Tapera. Isso, tem projeto lá no forno. Então, aqui você vê a transparência, né? Como é que faz, porque, ó, clareza para resultados positivos, tem o Estatuto Social, o relatório anual, tá? Desde o início, mais de 10.274 crianças já foram atendidas e são 1.164 crianças atendidas diariamente. Gente, pode ser muito mais. Pode ser muito mais. Como a sua igreja pode fazer parte disso? É muito simples. Liga para a Cecília. Liga para a Cecília, que ela vai te dar o caminho das pedras. Olha aí, ó, o telefone da Cecília está aí. Sim, vou ter o maior prazer de falar com quem quiser abrir um projeto. Porque a parceria é do PED com a igreja. A igreja precisa entender. Então, a Cecília faz uma visita, mostra o projeto, né, para a igreja. Aqui na PIB de Campos o Eric veio, mas aí foi no ano passado, final do ano, e começou esse negócio de pandemia, então a gente está vendo aí como é que vai desenrolar tudo para poder fazer, mas a gente já tem até um lugar, o Eric visitou o lugar aqui para a gente tentar esboçar aí o começo de um outro projeto aqui. E você não precisa ter muita coisa, gente, você precisa ter espaço, voluntários, né? E imobília e parceiros. Exatamente. Todo o programa pedagógico é por nossa conta. A gente trabalha treinando todos os voluntários para executar esse plano pedagógico. Então, você recebe treinamentos todo bimestre. Exatamente. O programa, eles são 3 anos, não é isso, Cecília? O programa? O currículo todo são 3 anos. A gente agora aumentou, Raquel. A gente agora tem 4 níveis de currículo. A gente atende de 3 a 18 anos, então tem bastante coisa agora. A parceria com a atuação voluntária esticou. Esticou, isso aí. Graças a Deus, graças a Deus. E aí, gente, a criança ela tem um currículo desde os 3 anos de idade e vai até os 18 anos. Isso. E quando eles saem dali, eles já saem como multiplicadores. Exatamente. Muitos dos nossos voluntários são ex-alunos. Exatamente. Então, você tem a oportunidade de mudar a sua sociedade do seu contexto, o contexto onde a sua igreja está, onde a sua comunidade está inserida, a partir desse programa social, que é um projeto parceiro de missões estaduais. Nós cremos que a gente pode fazer a diferença nisso aí.
né? Amém. Vamos adorar com mais um louvor aí com o Bruno. Ver se o pessoal ainda tem mais alguma participação aqui, para a gente já ir finalizando e eu liberar tanto a Cecília quanto o Bruno. Daqui a pouco o Matheus quer comer. Uma música bem legal que eu gosto, e eu acredito que tem tudo a ver com tudo que foi falado aqui, é sobre o nosso chamado. Nós temos um chamado e Deus não abre mão disso, sabe? Nós somos boca nesse tempo, né? Nós somos boca nesse tempo. E nós estamos munidos de uma grande verdade, que pode mudar vidas, pode mudar geração. Portanto, não abra mão do seu chamado, porque Deus não abre mão da sua vida. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, e eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, e eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Yeah. O evangelho anunciar, do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, 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 não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho um chamado, aleluias. Louvado seja Deus. Essas imagens que você me viu passando aí são do pé de Manaim. Deu saudade agora, né, Cecília? Deu muita saudade desse pé. Nossa, trabalho maravilhoso que foi feito ali. Deu saudade. Semeadura boa. E a colheita vai ser melhor ainda. Amém. Creio nisso também. Cecília, eu quero te agradecer muito por você ter separado esse tempo agora de manhã para estar com a gente aqui. Um prazer, Raquel. A Sandra Souto está falando que Deus abençoe a vida do Bruno, sua família, seu ministério. Amém.
Eu externo também a Cecília. Cecília tá aí, o telefone dela, olha. Cecília Amaral. 21 96628 7376. Bate um papo com ela, manda esse telefone pro seu pastor e mostra para ele. Tem essa página que eu estava mostrando para você do Facebook, é da escola que tinha na Tapera, Manaim Escola da Vida. Você vai lá na fanpage e você vê um monte de fotos, você vê um monte de vídeos, você vê as crianças cantando no Trianon lindamente, né? A gente, no dia do Músico Batista, a gente levou aquele monte de criança pro Trianon para cantar, a gente fez um mega de um coral. 2 ônibus lotados, mais carro só de criança. Eu sou doida. E as crianças foram pro teatro, muitas delas não sabiam nem o que era aquilo. E foram bonitinha lá, arrumadinha, e arrebentaram a boca do balão mesmo. Essas crianças são tudo para mim, essas crianças. Que Deus continue abençoando esses projetos que tanto modifica e faz a diferença na vida das pessoas. Se você tiver também mais alguma dúvida, você vai lá no ped-brasil.org, você vai ver a história, missão, visão, valores, e todos esses canais você pode ter, tá aí os princípios de governo, mordomia, caráter, individualidade, semear e colher, soberania, união e autogoverno. Gente, para ter relacionamento saudável, a gente tem que colocar o dono da história dentro da história. Exatamente. O grande problema que a gente tem vivido na humanidade é que a humanidade tem tentado viver sem o dono da história, tentando resolver. Todo o problema da humanidade sempre foi esse. É tentar resolver as coisas por si mesmo sem o dono da história estar junto. E isso é que tem trazido as violências, as competições, os abusos e tudo mais. É isso que tem subjugado pessoas, é isso que tem feito com que as pessoas se acostumem com a desvalorização, se acostumem com o abuso. É isso que faz com que uma criança acostume a ver o abuso dentro de casa. Dentro do pé de Manaim, eu tive o caso de um menino que tinha problemas seríssimos em aprender a ler, já estava com 11 anos de idade, não era nem para eu ter aceitado, mas eu aceitei, e o menino simplesmente teve um bloqueio depois de ter visto o avô abusando sexualmente da própria irmã. Então, esse tipo de coisa precisa ser tratado, precisa ser curado, e nada melhor do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus, sem Jesus, é só um livro. O evangelho, ele é prático. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade liberta. O evangelho é prático. E todas as vezes que a gente trabalha sobre isso, a gente não tem como terminar sem falar de Jesus. Porque Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem ele, não dá. Ele é que faz com que a gente consiga devolver Deus para a história. Porque se a gente tirar Jesus desse negócio, e a gente tentar devolver Deus para a história, a gente vai devolver uma ideologia, a gente vai devolver uma bandeira, vai devolver um pensamento positivo, mas Deus não é isso não, Deus é o dono. Deus é o dono. E o dono, para ter acesso a tudo, a toda essa sujeira que se tornou o que ele criou por causa da vontade humana, só através de Jesus. Jesus é o elo. E faz com que Deus possa consertar tudo aquilo que está quebrado. Para que mesmo esse barro, que não está tão mole mais como a criança, mas que já está tão ferido, tão quebrado, Deus possa quebrar e refazer, porque Ele é o dono do barro. Ele é o dono do barro. Por mais ressecado que você esteja, Deus é o dono do barro. E Ele diz, em Isaías 43, agindo eu, ninguém pode impedir. Então, é tempo de você ainda aprender os princípios de governo. É o tempo de você aprender que Deus é soberano e Ele pode te ajudar sobre todas as coisas. É tempo de você aprender que você precisa ter gratidão a Deus e cuidar daquilo que Ele te deu. Foi Ele que te deu. E você precisa ser responsável pelos seus sentimentos, pelo seu corpo, pelos seus relacionamentos, pela sua casa,
cuidar com gratidão, porque Deus confiou em você a sua vida, a sua história, os seus irmãos, os seus amigos. Ele precisa de você saudável para que você seja saudável para outras pessoas. Você pode se controlar, você não precisa ferir as pessoas porque foi ferido. Você pode ser sarado para sarar pessoas, porque aquilo que você semeia, você vai colher. Você pode se unir a outras pessoas, porque é bom e suave que os irmãos estejam em união. E quando eu trabalho em unidade, eu vou muito mais longe, porque Deus derrama a sua bênção. É o Salmo 133 que diz. E quando os irmãos estão em união, Deus derrama a sua bênção. Deus não trabalha na desunidade, na desordem. Deus é um Deus ordeiro, organizado. Tudo isso, Paulo vai dizer que é fácil de resolver. Romanos 12 diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Caráter mudado. Esses são os princípios de governo bíblicos. Não é difícil, não. Não é difícil, não. A gente aprende. E é disso que a nossa sociedade precisa. E você pode fazer parte disso. Nós cremos nisso, né, Cecília? Sim, com certeza. Vivemos para isso. Nós cremos. Vamos deixar Bruno cantar mais uma para terminar. Bruno, obrigado, meu filho. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe Mateuzinho, Angélica. Amém. Um beijo muito grande na Angélica, viu? Amém. Vocês são uma família linda e a tia ama vocês. Breve a gente vai estar aí, com certeza. Então, se você quiser chamar Bruno aí, ó, para ministrar para o seu pessoal aí da igreja, mesmo online, tá aí, ó, 21 96 442 8117. Isso aí. É o telefone do Bruno. O canal dele lá, Bruno Teófilo, no YouTube, tá lá bombando com algumas canções que ele gravou lá na igreja dele, Belen Church, lá na Barra da Tijuca, junto com uma turma boa. Tem um baixista lá que eu não gosto muito dele, não. Michel, gente boa da vida. Michel destruindo tudo naquele baixo dele lá. Tá muito bom o som. Tá? E Bruno tá aí para atender você também. Para adorar junto contigo. Canta aí, Bruno. Essa música tá disponível. No final, Cecília vai orar, tá, Cecília? No final, Cecília ora. Essa música é minha. Ela tem por título Teu Rio. Ela tá no YouTube, tem um clipe lá bem bacana, que vai abençoar a sua vida. Você pode ouvir essa música também em todas as plataformas digitais. Só você digitar lá Bruno Teófilo, Teu Rio, né? A plataforma da sua preferência, Spotify, Deezer. E hoje tudo mudou. Antigamente o cantor gravava o CD e ia para as igrejas aí com trabalho com CD. Hoje em dia mudou a forma de consumir música. E aí criaram as plataformas digitais, que aí é mais acessível, porém, em alguns outros aspectos também não é muito interessante para o cantor. Mas você pode botar lá Bruno Teófilo no Spotify, Teu Rio, você vai ouvir essa canção e vai ser abençoado. Eu quero compartilhar com você nessa manhã um pedaço dessa canção. O meu coração é teu. Tu és a fonte que há em mim, como represas de amor. Teu rio não tem fim. Tua voz ecoa um doce som. Uma canção que arde em mim. O teu olhar me alcançou. Eu me rendo a ti. Tu és o Rei eterno, Rei soberano. Tu és santo,
fonte de amor, prostrado me achego diante de ti, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor, e me embriagar da tua fonte de amor, prostrado me achego diante de ti, pra te adorar. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Foi um grande prazer, um privilégio estar aqui nessa manhã com vocês. Vamos orar com a pastora Cecília. Pastora ainda não. Quer dizer, pastoreando crianças, né? Pastora não de título, só de ações. Verdade. Vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome, ó nosso Criador, ó autor de toda a vida, de todo o universo. Nós rendemos graças a ti, te exaltamos, seja engrandecido na vida de cada pessoa. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem ensinado nas nossas próprias vidas, Pai. Queremos pedir a Ti que continue nos ensinando, Senhor, a exercitar os princípios de governo, a colocar em prática nas nossas vidas, ensinar nossas crianças para que elas sejam adultos saudáveis, equilibrados e com relacionamentos saudáveis, Senhor. Abençoa, Deus, a vida da pastora Raquel, o seu ministério. Pai, abençoa cada criança que fez parte ali do pé de Manaim, Senhor. Que o Senhor possa fazer frutificar e multiplicar cada semente plantada no coração, na vida de cada uma dessas crianças. Obrigado pela vida do Bruno, Senhor. Abençoa seu ministério, a família linda que ele tem construído. Que o Senhor, ó Pai, possa fazer dele, da sua esposa, Pai, segundo o teu coração, Senhor. Que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ó, esse som aí, ó. Ô, Glória! Esse som aí. Aí, ó, coisa linda aí, ó. Esse som aí é Bruno Teófilo, gente. Esse som aí é Bruno Teófilo. Essa música eu posso tocar, porque é a música dele, né? As outras, se der BO, eu não posso, então essa daqui eu posso. Essa daqui eu posso usar direto. Tá lá em Bruno Teófilo, canal do YouTube, e em todas as plataformas digitais. Teu Rio. Esse menino bonito aí, simpático. Propriedade exclusiva de Deus, de Dona Angélica e de Mateus. Né? É verdade. É isso aí. Propriedade exclusiva de Deus, Dona Angélica e Mateus. Exatamente. Exclusivíssima. E assim, gente, a gente vai terminando essa participação aí gostosa, que foi a da Cecília, que eu tinha certeza que ia ser muito show, ia ser muito bom. Isso aí, ó. Cecília e Bruno, obrigada por abrilhantar o nosso dia, Linda Pecker. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Sandra Souto dizendo, Deus continue abençoando a vida e a família de Cecília. Amém. Viu? Então, o pessoal está aqui interagindo. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você gostou. Você vai compartilhar com certeza. E ele vai estar lá no YouTube, no Teófilos Amigos de Deus, para que você possa ver quantas vezes você quiser também. Vai lá, se inscreve, curte, compartilha. Um beijo muito grande, Cecília. Um beijo Raquel. Escola Cristã, Raízes Escola Cristã, os pais dos alunos que vão estar vendo essa live aí também. Isso. Um beijo grandão. Um beijo em todos os parceiros PED Brasil espalhados aí. A Kátia, o Zé Luiz, que foram os meus coordenadores diretos. Pastor Eric. Um beijo muito grande. Aquele homem é um visionário mesmo. Só mostrando como é que o PED nasceu. Eu preciso falar disso, Cecília. A gente precisa parar para falar sobre isso antes de ir embora. Como que a ideia do PED nasceu? Deixa eu tirar o Bruno aqui para ele ir lá atender o coisa. Pastor Eric, ele foi contratado para pintar, sim, né? Pintar a realidade de alguns lugares de extrema pobreza. Não foi isso? Exatamente. E ele é um artista, né, conhecido, renomado. É um artista plástico, pintor. Ele é um artista plástico e ele foi contratado para isso. E quando ele deu de cara com aquilo,
Ele não quis retratar aquela pobreza e Deus moveu o coração dele para contribuir de alguma forma para que aquelas crianças fossem tiradas daquela situação de vulnerabilidade social. Então, Deus moveu o coração desse homem, que podia estar cheio da grana, andando aí na nata da sociedade, aí, mas ele abriu mão dessas coisas todas para estar buscando crianças em vulnerabilidade social. E ele, quando ele fala disso, ele fala até com uma... Legal é quando ele para de falar o português e começa a falar a língua dele mesmo, né? Porque quando ele se anima... E você vai ver tudo isso lá no site. Sim. Num vídeo chamado Guerra Oculta. Tá aí nesse site aí, ó. Uhum. Ele conta como a Children's Asking nasceu. Isso. E a partir daí, como que o PED trabalha aqui no Brasil, que é um braço da Children's Asking. Exatamente. Certo? Então, meus queridos, tá aí. Você também pode fazer a diferença. Você pode também fazer como o pastor Eric fez e muita gente fez. Não fica só olhando, não. A desgraça, o Jesus falou assim, os pobres sempre estarão no meio de vocês. O problema não é esse, gente. O problema é qual é a voz que a gente vai dar para essa pobreza e qual é a direção que a gente vai dar para essas crianças. Ser pobre não é pecado. Ser pobre não é problema. O problema é a pobreza fazer a gente miserável de Deus. Nós podemos ser pobres cheios de Deus. E é isso que a gente ensina. Tá bom? Então fica com isso na cabeça. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, tem live de oração no Face do Elias Teófilo, meu esposo. E amanhã tem uma galera aqui, Cecília. Amanhã vai ser uma sala de mulheres. Mulheres. Empreendedoras, artistas, profissionais, negras e crentes. Ih, tá falando de mim, é? Se quiser participar amanhã, minha filha, amanhã a roda de conversa vai ser muito Tô legal. junto, tá junto. Se quiser participar, amanhã tem pastora Luziane Castro. Amo. Uhum. Amanhã, conhece a Luziane, né? Sim, muito. Então, amanhã tem pastora Luziane Castro. Amanhã tem Cláudia Menezes, que é diretora da escola Motive de música, que foi nossa parceira no PED, ela que ensaiava os corais das crianças. Amanhã tem Janaína, que ela é transista, ela é empreendedora. E amanhã tem Elianai Paz, que é também musicista, vai tocar aqui pra gente, adoradora, com voz e violão, amanhã. E aí, a gente, com Bruno e Matheus, olha lá, ó. Bruno e Matheusinho, é muito gostoso. Titia babando, não é? Cadê Matheus? Cadê Matheus? Levanta ele, Bruno. Filho, olha aí. O Matheus vai dar a bênção apostólica. Aí. Bisneto de pastor Elias Teófilo tem que aprender da bênção apostólica cedo, Mateuzinho. Bota a mão de Mateus aí, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém, amém, amém. É isso aí. Um beijo grande, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Deus te abençoe também. Tchau, tchau, pessoal.